Seria o purgatório uma invenção da Igreja? Uma invenção medieval? O purgatório, primeiro ponto, é um dogma da fé católica. O dogma é uma revelação de Deus irrefutável, imutável, que está na doutrina dos apóstolos. Mas alguém poderia me perguntar: Henry, não está na Bíblia. Não tem nenhum termo na Bíblia que fala a palavra purgatório. Muito bem, assim como temos palavras que não tem na Bíblia e que todos aceitam. Por exemplo, a palavra onipotente, onisciente, onipresente. Essas palavras não tem na Escritura e são atributos de Deus. E isso ninguém questiona. Não precisa estar na Bíblia o termo purgatório, mas o que ele significa com fundamentação bíblica. Mas, sobretudo, é a tradição dos apóstolos. O próprio Paulo vai dizer nos Atos dos Apóstolos, vai atribuir uma frase a nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: é melhor dar do que receber. Bom, se nós lermos os 4 evangelhos, não vai aparecer em nenhum deles essa afirmação de Jesus. Paulo recebeu da tradição oral, que é tão importante quanto a escrita. Muita coisa o evangelho não vai dizer. Quem vai dizer é a tradição oral. Quem vai afirmar é a tradição oral. Muita coisa. Tanto que o Evangelho de João, lá no finalzinho, João vai dizer: tudo o que foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhais a vida em seu nome. Mas se nós fôssemos escrever tudo o que Jesus fez e falou, não caberia nos livros de toda a terra. Essa hipérbole é uma realidade. Para dizer tudo o que nosso Senhor fez, quem tem a autoridade de transmitir a mensagem oral é a sua igreja, que tem autoridade. Primeiro ponto, os evangelhos nasceram na igreja. Quem escreveu os evangelhos como testemunho dos apóstolos para as novas gerações, para nós, foi a igreja. A igreja que discerniu entre milhares de evangelhos apócrifos, definiu os 4 e colocou no cânon. O purgatório, ele foi crido pela igreja desde a sua origem. Temos inúmeras catacumbas, inúmeras catacumbas de cristãos mortos com inscrições: Senhor, acolhei na glória. Fragmentos que testificam a oração da igreja peregrina, a igreja da terra, às almas que estão no processo de purificação. Quem está no purgatório, vale aqui lembrar, quem está no estado de purgatório, o que é purgatório? Purificação. Quem está passando por esse tempo entre aspas, é um mistério, é um tempo psicológico de olhar o filme da própria vida. Quem está no processo no purgatório já é salvo. Aí você vai dizer, então, como que nós vamos saber quem foi salvo, quem não foi? A nossa oração tem validade para quem está no céu, para quem está no inferno? Não. A nossa oração vale para aquele que está no processo de purgatório, que já é salvo, mas que levou resquícios, sentimentos, ódios, enfim, tanta coisa, tanta porcaria, mas morreu na amizade de Deus. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030. Diz o Catecismo: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação.
a fim de obter a santidade necessária para entrar na glória do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. Portanto, a Igreja, ela se fundamenta na palavra de Deus, ela se fundamenta na tradição oral, na tradição apostólica. O que é a tradição apostólica? Primeiro, vem dos apóstolos. E tem 3 características que definem a tradição apostólica com T maiúsculo. Algo que é crido por toda a Igreja, em todos os tempos, professado pela Igreja, em todos os lugares da terra, a dimensão católica universal, e crido pelos santos doutores da Igreja. Isso define o que é tradição apostólica. E a tradição apostólica, ela nos faz entender e compreender de uma forma muito mais ampla o que é palavra de Deus, que não necessariamente se limita no texto, no biblicismo, porque se nós separarmos o Novo Testamento de igreja, cometemos um erro gravíssimo. Separar o Novo Testamento da igreja, isto é, você comete um erro absurdo. O Novo Testamento nasce da igreja para a igreja. O Novo Testamento foi escrito pela igreja. Portanto, tirar a eclesiologia é você esvaziar totalmente o sentido do que está sendo dito pelas comunidades cristãs e que os sucessores dos apóstolos perpetuaram, aprofundaram, interpretaram a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério. É isso. Então a tradição apostólica, acreditado sempre por todos e pelos santos doutores e em todos os momentos da igreja. Portanto, é tradição apostólica o dogma, revelação de Deus, a doutrina do purgatório. Não é invenção da igreja, no sentido pejorativo, como acusam, não é uma invenção medieval. Sim, o Concílio de Florença e o Concílio de Trento, também o Vaticano I, vai afirmar, proclamar solenemente como dogma. Mas quando se proclama um dogma, se aprofunda aquele dado, aquela doutrina, aquela revelação de Deus já está sendo vivida pela igreja, pela catolicidade da igreja. A igreja só vai dizer solenemente: isso é revelação de Deus, é imutável, é irrefutável. Nós podemos dar uma linguagem para o dogma, podemos aprofundar o dogma na história, porém sem modificá-lo. E o dogma do purgatório, olha o que diz Macabeus, 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 43. Daí, se algum protestante está assistindo esse vídeo, vai dizer assim: não, o livro do Macabeus não está na nossa Bíblia. Muito bem, você deve entender então o concílio de Jâmnia, o concílio judaico de Jâmnia, na década de 90, onde os judeus de Jerusalém tiraram do cânon tudo aquilo que era grego, tudo aquilo que era posterior a Esdras, e que daí, infelizmente, se perdeu uma riqueza da comunidade judaica da diáspora. Interessante que o Novo Testamento e nosso Senhor Jesus Cristo usou os textos gregos. Lutero, quando foi rechaçar a doutrina do purgatório, Lutero, antes de tirar a doutrina do purgatório do protestantismo, tirou o livro da Bíblia, o livro dos Macabeus, porque senão iria ser uma contradição. Isso é inegável, isso é um dado histórico, temos que ser fiéis ao dado histórico.
é só estudarmos com verdade, com sinceridade, no desejo da busca, e que nós vamos encontrar os interesses pelos quais Lutero tirou os livros que faltam hoje na Bíblia de alguns protestantes, algumas igrejas protestantes, nem todas. Diz aqui o livro dos Macabeus: em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Num outro vídeo nós vamos falar sobre a morte. O que é a morte segundo o cristianismo? A alma, ela dorme, entre aspas? Bom, nós vamos ver num outro vídeo, num outro momento. Porém, falando de purgatório, o que é o purgatório de fato? A alma, ela volta a Deus que o criou. Num outro vídeo nós aprofundaremos. Essa alma vai ser julgada logo após a morte. Como diz o ladrão na cruz: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus responde: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, não amanhã, depois da manhã. E isso na raiz, no original, nós vemos: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A imortalidade da alma foi feita, tem um início na concepção, para não ter fim. Deus nos promete vida eterna. A alma é incorruptível. O corpo volta ao pó, aguardando a ressurreição final, mas o juízo particular acontece logo após a morte. O proto-mártir da igreja, o diácono Estevão, recebe: Senhor, o meu espírito. Portanto, nós acreditamos, a igreja acredita no juízo particular logo após a morte. Não tem que esperar, não. O Senhor abriu o paraíso fechado pelo pecado de Adão e Eva com a chave da cruz. O Senhor nos dá acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo e temos intimidade com o Pai. Somos criados por Deus para viver na sua presença no céu. Jesus diz: eu vou, mas vou preparar-vos morada. Então o purgatório, muita gente morre com sentimento de ódio, de rancor. É difícil alguém morrer em santidade plena. É difícil demais. Mas o estado de purgatório, quando a pessoa morre, ela vai ver o filme da própria vida. O filminho da vida. Já disse, quem está no purgatório, as santas almas salvas por nosso Senhor, que estão no purgatório, elas estão num processo de lapidação, de purificação. Por quê? Aí eu te digo: Deus não é santo? Deus não é santidade absoluta? Deus é totalmente santo. No céu não pode entrar pecado, não subsiste o pecado diante de Deus. É uma questão lógica. Não pode subsistir. Por que Deus se mostrou na sarça para Moisés? Porque Moisés não suportaria a glória de Deus. Assim, aqueles que morrem na amizade de Deus, Catecismo da Igreja Católica, mas trazem em si resquícios de pecado, precisam dessa purificação final para entrar na face a face de Deus. Portanto, eles se purificam. E como que se purificam? Olhando a própria vida. Olhando, é aquilo que a gente chama em teologia autocognição plena. Deus queria isso daqui. Deus queria que você atingisse a santidade, a maturidade, a estatura de Cristo durante a sua vida. Mas você morreu e você viveu uma vida e chegou aqui. E você vai ver o alto e o baixo da sua vida.
Você vai analisar todos os momentos da sua história diante da sua consciência, diante do tribunal. E o purgatório é isso daqui, é a autocognição. Você vai ver os altos e os baixos da sua história. E naquele momento vai haver sofrimento. Qual é o maior sofrimento de você estar ausente da presença de Deus? Imagine a dor. Essa dor da alma que quer ver a Deus, que morreu na amizade de Deus, mas que tem que se libertar disso daqui, nós chamamos de purgatório, de autocognição plena. Você vai ver o filme da sua vida com um olhar purificado, sem o jeitinho brasileiro que vai justificar isso ou aquilo, não. E isso vai gerar dor, porque tudo que está escondido vem às claras, diz Jesus. E naquele momento, olhando o filme da nossa vida, a dor de ver o podre, o pecado, a limitação que ainda há em nós. Porque quem morre não muda. Nós continuamos sendo nós mesmos. E naquele momento, olhando o filme da nossa vida, nós vemos que Deus queria isso e nós vivemos isso. E agora? E agora? Esse sofrimento de ver a própria vida se ilustra, se fala de fogo, se fala de enxofre, se fala de dor, de ranger de dentes no purgatório. E é isso mesmo. Qual é a situação mais dolorosa e difícil de fogo de não estar na presença de Deus? O purgatório é aquela saudade e de ver a própria miséria, aquela vontade de ver a glória de Deus, mas não poder, porque ainda nós temos que purificar. Quando você vai no clube, nadar na piscina, não está uma placa lá escrito proibido entrar na piscina sem tomar uma ducha. O purgatório é isso. É proibido entrar na piscina gelada sem tomar uma ducha que deixa o meu corpo com a temperatura da água para que não dê um choque térmico. Assim é o purgatório. É tomar uma ducha, tirar todo o resquício para que possamos ver a Deus face a face em plena santidade. Dá para entender, meus irmãos? É isso. Isso é purgatório. Não tem nada demais. Falam tanta bobagem por aí que tem hora que eu dou risada. Falam tanta coisa. Tem gente que fala em nome da igreja como se fosse a igreja católica, alguns que criticam aí, e que falam como se fosse a igreja falando. Não, é invenção tua. É invenção de quem fala. É para você que eu estou falando, irmão protestante, que não compreende o purgatório e sai falando por aí o que não sabe, o que não deve. Então o purgatório está na tradição apostólica, está fundamentado nas Escrituras, e a Igreja Apostólica tem autoridade de ver na tradição oral, de ver nas realidades vivenciadas por toda a Igreja em todo momento, testificada pelos santos doutores, o dogma, e proclamar solenemente. Então, essa ducha de purificação para ver a Deus. E aquele que está no purgatório precisa da nossa oração. Eles não podem rezar por eles mesmos, mas eles recebem a oração da igreja peregrina que está na terra. A igreja do céu que intercede, que são os santos. E a igreja do purgatório, eles não podem orar por eles, mas eles podem receber a nossa oração, porque nós vivemos a comunhão dos santos. É outro tema que abordaremos em outro vídeo. Porém, para finalizar, Deus queria que você vivesse isso, mas você viveu isso. E aí? Aquilo que te faltou para chegar à plenitude da vontade de Deus, aquilo que nos faltou é o tamanho da cruz de Cristo. Porque diz Paulo na sua carta a Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É a cruz de Cristo que nos salva, não por merecimento, é por graça de Deus.
Fomos salvos pela graça. Nós tentamos, lutamos, morremos na amizade de Deus. Faltou-nos algo para chegar à plenitude. Deus nos dá o sumo pontífice, a ponte que é a cruz para atravessarmos. Somos salvos por Jesus. O purgatório mostra a grande soteriologia. O purgatório é a justiça, é a prova da justiça divina e a prova da santidade de Deus. Eu não posso levar comigo uma bagagem de sujeira e entrar na face de Deus. Não podemos entrar sem estarmos plenamente purificados para ver a face de Deus. Portanto, é salvação de Deus. O purgatório está testificado na Escritura, está testificado na tradição apostólica e confirmado e proclamado solenemente pelo magistério da Igreja. Ainda aprofundaremos mais esse tema que é maravilhoso, que é o sentido da nossa fé em Cristo Jesus. Continue conosco, compartilhe esse vídeo e que possamos levar o melhor da doutrina católica para as nossas vidas.